Olá, este é o Pode Ler, porque um plano se faz de histórias. Esse podcast é um produto do projeto de construção colaborativa para o Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas aqui de São Paulo. Eu sou a Cristiane Rogério, sou jornalista, sou pesquisadora das questões, às vezes complexas, entre os livros e as infâncias. E hoje eu vou conversar com a Celícia Oliveira, essa querida educadora popular, especialista no livro e leitura, ativista pela democratização no Brasil, né? Está há 15 anos atuando na Amazônia. Oi, querida. Oi, Cris, bom dia. É um Bom prazer estar aqui com você. Já quero começar rasgando seda. Eu sou muito fã do seu trabalho, que é feito com dedicação, escuta de verdade e trocar com você e pensar em política pública junto com você, intermediando esse processo, é um prazer. Obrigada por aceitar esse convite e por acompanhar essa conversa aqui comigo. Ela está falando desse convite, né? Porque a Celícia está na coordenação pedagógica, né? Dessa estrutura, né? Dessa construção gigantesca, né? Que é pensar um plano para o Estado, né? Só que hoje ela vem aqui contar a história dela, com a leitura, com os livros, com a palavra. E aí a gente sempre vai começar com uma mesma pergunta e eu vou te lançar ela, né? Que é qual que é a tua lembrança mais remota em relação a livro, né? Ou alguma ideia de livro? Cris, quando eu vindo para cá, né? Acho importante também falar dentro do meu contexto, da minha história, que eu sou da cidade de Carapicuíba. Eu sou filha de 2 sertanejos baianos, né? Mãe e pai do sertão da Bahia. Isso faz muito sentido para mim, porque as histórias dos livros, elas vieram depois da oralidade. Elas vieram depois das histórias do sertão, que a minha avó contava, que meu pai me conta. E a minha necessidade de escrever aquela beleza que eles me mostravam era muito grande, porque, por exemplo, na minha escola eu não via nada parecido com o que meu pai produzia. E era muito bonito. Teu pai era um poeta? Meu pai, gente, o meu pai, ele é um repentista. Ah. E desde menina, desde os meus 4, 5 anos de idade, então quando a gente fala de memória, antes dos livros eu penso nas histórias. E quando eu penso em histórias, eu penso em quais histórias estão escritas nos livros. E aí eu lembro do meu pai, que vem de todo esse processo que antecede a minha relação com o livro e as leituras. E também a valorização da oralidade, claro, que é as histórias de pessoas como meu pai, por exemplo, que me inspiraram a querer ler mais e querer procurar quais histórias estão representadas nos livros que a gente tem acesso. E se a gente tem acesso aos livros, né? Então, meu pai é um repentista. Na verdade, ele viveu como repentista durante muito tempo na Bahia, no sertão. E quando veio para São Paulo, ele virou pedreiro. Ele também é pedreiro, mestre de obra, que eu também acho uma arte. Você construir uma coisa do nada e, de repente, existe uma casa, sabe? Então, é muito artístico também. Então, para mim, meu pai é um artista desde o sertão da Bahia para Carapicuíba, sabe? E quando vim para cá, eu vim pensando nisso. E antes das histórias escritas, penso na história oral e penso na história do meu pai. Aí, eu fiz muito rapidamente para um curso de especialização. Era uma atividade do curso e eu tinha que fazer uma repente, né? Já que eu estava falando sobre oralidade e tal. E muito rapidamente eu fiz lá uma repente, pensando no meu pai e nessa coisa das histórias. E eu queria começar falando da minha história sobre livros e histórias a partir desses versos que fiz. E eu queria saber se eu posso começar assim. Ai, que lindo! Claro que pode. Gente, ó, não são rimas ricas, assim, uma coisa muito produzida, foi feita muito, muito rápido, mas ela remete muito à minha história. E a partir dela a gente pode conversar. Maravilhoso. Posso partilhar? Por favor. Então é assim. Até o início dela,
É simbólico, porque eu tô aqui na primeira vez fazendo um podcast, assim. A gente tá numa estrutura muito bonita, né? A gente tá com o bastidor aqui cuidando da gente. Então, é bonito estar aqui falando dessa forma. E aí, essa repente começa assim. O dia bonito de hoje me levou lá pro Nordeste. Para vocês, vou falar dele, um homem cabra da peste, que deixou a terra seca pela terra que chovia, que chamavam de Sudeste. No sertão, era poeta, repentista com viola, fala mansa, musicada, era o rei das mulheradas, e quando tinha cantoria, saía sertão afora e virava noite adentro entre versos e toadas. Poeta se apaixonou, coração ficou maior e aquilo que lhe tomou lhe deu na cabeça um nó. Eu amo que eu sou aqui, mas sei que eu devo partir, porque ela merece o melhor. Não que a vida era ruim, não que ele reclamasse. Terra que semeia poeta? Mas se isso bastasse, lugar cheio de beleza, mas o que botavam na mesa, talvez para os dois, faltasse. Tanto tempo se passou, o poeta engrandeceu. Na cidade que chovia, seus filhos tudo cresceu. O concreto, sua caneta, na cidade que escolheu, não endureceu o homem, que me mostra a todo instante que o poeta não morreu. Foi assim que eu descobri que a semente do sertão pode sim ramificar nesse pedaço de chão, pois agora acham bonito e até me dão condição de encontrar na poesia alento e meu ganha-pão. Que lindeza, que... Ai, dura ter que falar depois, né? que história desse país, né? Que história desse país de leitor da palavra, né? Desse país de pessoas sensíveis, né? Que estão nessa observação do mundo, né? Muito mais do que a gente às vezes vê nos números, né? Nas pesquisas, né? Nas conversas, né? Ou dentro das bibliotecas. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa memória aí, né? Como é que era isso criança? Sim. Primeiro, saudar, viu, painho? Seu Bento Gonçalves, meu grande inspirador das histórias. Com esse cordel, eu quis dizer que a gente precisa, no caso da minha família, e pela sorte de meu pai ser poeta, eu virei uma semente que conseguiu estudar, que conseguiu trabalhar com as histórias. Hoje, mesmo sendo uma mulher periférica, né, eu trabalho com acesso às histórias. Além da militância, além da ativista, eu ganho meu dinheiro vivendo nesse processo das histórias, né, e da arte. Uma coisa que meu pai, por exemplo, não teve a possibilidade de fazer. E eu lembro que muito menina, eu acho que é legal também pensar na contradição que é essa coisa de que se a gente perguntar para qualquer pessoa de 0 a 100 anos se os livros são importantes, todo mundo vai dizer: sim, o livro é muito importante. Então, desde o sertanejo, ou qualquer pessoa não letrada, ou justamente quem não lê livros, se você vai perguntar, o livro é importante? Sim, os livros são muito importantes. Então, o livro, ele tá num lugar simbólico que, para todo mundo, os livros é importante. Inquestionável. Inquestionável, é muito importante. Tanto que eu vou retomar na história do meu pai, porque essa memória me leva para os livros físicos, mas eu lembro disso, do meu pai, né? Que é essa pessoa que veio para São Paulo, migrou para São Paulo, entendeu que a poesia era uma coisa secundária na vida, né? Não era tão necessário assim, ou talvez realmente
o fato dele trabalhar de outras coisas era mais urgente, ele sempre entendeu, e minha mãe também, o livro e a educação como uma coisa muito importante para a nossa vida. E eu lembro que a gente, né, de uma época que as pessoas iam nas casas da gente vender enciclopédia. A enciclopédia, ela também tem um lugar importante nessa história, porque a gente tinha um dinheiro muito limitado, assim, né? E meu pai e minha mãe fizeram um esforço muito grande para comprar uma enciclopédia para a gente. E muita gente na minha rua comprou essa enciclopédia mais pelo valor simbólico do livro do que efetivamente abrir o que tem lá dentro e se valer daquela história. É como se é importante ter isso aqui, mas eu não sei se ela serve para mim. Eu não sei se realmente isso foi feito para mim. Mas ter isso me torna uma pessoa mais intelectual, mais aceita, porque é inteligente ter livros em casa, né? E aí, com esse esforço, a gente teve essa enciclopédia que eu me vali dela, sim. A enciclopédia eu vou voltar daqui a pouco, fica aqui no estacionamento, e vou voltar para o meu pai, que desde muito nova, ele me desafiava a fazer versos. E eu ainda não sabia escrever, né? E aí eu ficava, gente... E aí ele falava, então ele falava assim, então eu quero que você faça um verso com o tema família. E começava... E aí eu fazia com ele, e sentia uma necessidade muito grande de escrever tudo aquilo, porque na escola eu não via nada disso. E nas periferias, gente, a única coisa que a gente tem garantida, ainda que precário e escasso, é a escola pública. Então, tudo que era me oferecido estava na escola pública. E de muito nova, no meu processo de escolar, de trajetória escolar, eu nunca tive acesso a livros de literatura. Tinha um lugar lá que tinha livros, mas era trancado, fechado, não podia usar porque rasgava. Então, era muito difícil acessar essas histórias. Mas quando, eventualmente, tinha uma história ali que o professor de língua portuguesa trazia, nada era parecido com o que meu pai oferecia. Então, vinha uma necessidade grande de escrever essas histórias. Mas você ainda, desculpa te interromper, você sabia que aquilo que o teu pai fazia era incrível? Me emocionava. Tá. Aquilo me emocionava. E não tinha nada que me emocionava nas narrativas que eu tinha acesso, tanto quanto o que meu pai fazia. Sim. E aí teve uma vez, eu sou da época da fita cassete, vocês jovens, millennials, não sabem, mas a gente precisava, tinha uma coisa que chama fita cassete, aí a gente gravava o que a pessoa falava na fita cassete. O meu pai, eu comecei a gravar meu pai. E aí, depois que meu pai falava, eu senti essa urgência de aprender a escrever, e aprendi a escrever muito nova. Acho que no primeiro ano eu já escrevia muito bem. E uma vez... Aí eu lembro de uma poesia que meu pai fez, uma repente, que ele fez, e eu gravei ela inteira. E acho que ele nem vai lembrar disso, mas depois desse podcast ele vai lembrar. E eu escrevi aquilo que estava na oralidade. Você transcreveu da gravação. Eu transcrevi dessa fita cassete que eu gravei. E era gigante, deu umas 4 páginas, Nossa. Né? E aí eu fui ler para o meu pai. E aí ele falou assim, nossa, mas eu falei tudo isso? Falei, pois é, pai. Concretizou Você falou papel. Tudo isso. Que lindo. E aí eu fico pensando que se eu ficasse com meu pai 4 dias, eu teria feito um livro. Com certeza. Do meu pai, muito rapidamente, desses versos. Os meus não foram assim tão ricos, mas eu sei que foram emocionantes porque conta a minha história. Mas as do meu pai eram muito potentes, assim. E falei, cara, essa coisa de ter essas coisas que mexem com o nosso coração nos livros é muito importante, né? E ver meu pai falando essa frase, nossa, mas eu escrevi tudo isso? Eu falei tudo isso que você escreveu? Eu falei, sim, você falou. Então, acho que
acho que nesse momento me vem esse lugar da potência da oralidade e também da importância dos registros dessas histórias. Passou-se o ensino fundamental, passou o ensino médio, eu nunca vi um livro de cordel em todos os meus espaços de educação que eu pude frequentar. Mais tarde, obviamente, hoje, como especialista na área do livro e leitura, a gente entende o que é privilegiado no contexto das histórias, né? Os acessos que a gente tem e o que a gente não tem, e o que isso acarreta, inclusive, na nossa formação. Hoje eu entendo. Antes eu não entendia. Então, eu começo falando como as histórias, antes do livro, né? Como as histórias foram impactantes na minha vida, porque elas chegaram de forma afetiva, porque elas chegaram de uma forma carinhosa. E é assim, para mim, que os livros também devem chegar. De uma forma de identidade também, né? Sim, de identidade, exatamente, de identidade também. E aí, passa-se o tempo, eu com quase 17 anos já, saindo do ensino médio, eu já tinha uma mobilização muito forte no meu território, enquanto mobilizadora mesmo, de várias frentes, inclusive de histórias e tudo mais. As minhas enciclopédias eram coisas... Aliás, a gente se encontrava, né, para pensar... A gente tinha um lugar de juventude ali que a gente se encontrava. Era para ser um espaço de biblioteca, mas, na verdade, só tinha enciclopédia. Então, assim... mas virou um lugar de encontro. E o afeto desses encontros faziam a gente também contar as nossas histórias, que naquele lugar talvez não tinham os livros, mas em algum lugar que eu descobri um pouquinho mais para frente, tinha. Que foi aí que virou a minha chave. Nessas 17 anos, mais ou menos, eu fui convidada para participar de um projeto, de um programa que tinha de uma organização, que era assim, se eu me formasse num nome que chama mediadora de leitura, eu ia ganhar um acervo para, enfim, né, trabalhar com as minhas histórias e tal. E aí, falei, gente, eu vou, né? E foi uma imersão, foi um curso de 3 dias, num lugar fechado, assim, bonito, num sítio, enfim, vários jovens. E eu conversando depois de jantar, uma das facilitadoras desse encontro sentou do meu lado, perguntou um pouco sobre a minha vida e tal. Ela falou, nossa, você me lembrou de uma história. Aí ela pegou um livro, abriu esse livro, leu em voz alta para mim esse livro. Eu me identifiquei com a história, porque ela tinha um contexto familiar para mim. E ela fechou o livro e ela falou, e aí? Fez sentido para você? Eu falei, nossa, muito, obrigada. Ela, então tá bom. Aí ela pegou e saiu. E eu continuei ali com os outros jovens e tal. E foi a primeira vez, e olha só, já estava no final do ensino médio, foi a primeira vez na minha vida que alguém abriu um livro para mim e contou uma história sem eu precisar necessariamente fazer um resumo do capítulo 6, né? E um resumo do capítulo 6... não falando do que eu sentia em relação àquela história. Fazendo um resumo fiel de uma palavra, olhando ali a minha gramática, olhando ali a minha ortografia, mas nunca me perguntando como eu me senti lendo aquela história. O que aquela história remetia para mim. E esse encontro foi a primeira vez que eu via pessoas lendo em voz alta para outras pessoas que já sabiam ler. Mas aí eu vi um outro lugar, né? Que a história tinha esse lugar do afeto mesmo. E junto com um lugar que as pessoas eram bem acolhidas, que tinha um lugar, enfim, de conversa, que as pessoas podiam falar o que sentiam, o que queriam e tudo mais. Ter o livro no meio desse lugar como uma ferramenta, não sei dizer, mas como um impulsionador de conversa. É um objeto sensível. Exato. Né? No meio dessas histórias, eu fui pensando, gente, por que raios que as pessoas não leem histórias pra gente? Por que raios que nas escolas a gente não tem um momento que a gente abre os livros e leem os livros? Assim como, por exemplo, eu apresento uma música para você, né? Assim como eu indico uma série, né? Uma série de TV, uma música. Nossa, eu ouvi essa música
É muito incrível, ela tocou meu coração, escuta essa música. E aí pode acontecer duas coisas quando a gente faz isso. Você escutar essa música e falar, nossa, eu nem gostei muito. E eu falar, como não? A música que eu ouvi mais bonita dos últimos tempos. Aí você diz, não, mas eu gosto mais desse tipo de música, desse tipo. A gente tem mais leveza para as outras iniciativas artísticas e culturais do que para o livro. O livro, mais uma vez, volto para esse lugar simbólico de que o livro é muito importante, ele acaba entrando num andor que não desce e não chega de uma forma sensível, cultural e de troca, como chegam outras iniciativas, né? E o livro de literatura, ele tem uma potência universal de falar de tantas emoções, sentimentos, histórias. O livro de literatura, e é isso, não existe uma concorrência entre o filme e o livro, não é nada disso. Mas a literatura, ela consegue alcançar de maneira universal as nossas emoções humanas, sentimentos e histórias de uma forma mais plural mesmo, universal, mais profunda. E é uma pena a gente não saber que nós, assim como o meu pai, que pouco teve acesso a livros, e professores e professoras, o quanto abrir o livro e contar histórias poderia ser tão sensível e tão mais profundo do que, eventualmente, assistir uma série com, eventualmente, ali cortes muito rasos de emoções e tudo mais, o quanto a gente está perdendo com isso. Então, acho que a minha história relacionada aos livros me dá vontade de dizer assim, gente, vamos tirar o livro do andor. Ele tem que ser tão acessível quanto os aplicativos de música. Ele tem que ser tão acessível quanto as séries que a gente vê. E, obviamente, fazendo um recorte, o acesso nem é assim para todas as pessoas. Sim, né? sim. Mas o livro, ele precisa vir para esse lugar. Né? Tira ele desse andor, então. Porque se é para dizer que o livro é tão importante que me afasta dele, então vamos tirar ele desse lugar, porque é o livro que contém histórias que a gente ouve nas músicas. Só que, assim, as histórias são mais profundas, elas entram em lugares da gente tão profundos e tão complexos que só a literatura consegue chegar. Você acha que também talvez a gente esteja aí, né, tocando em outro ponto e em algum momento isso tem, né, historicizado pela Eliane Nunes, a Glória Pondé, enfim, a gente tem isso aí na história da leitura aqui no Brasil. Do livro também está como esse objeto de poder, né? Certamente. Então, se ele é um objeto de poder, né, que é a nossa própria história né, quando a imprensa, né, esses 200 anos aí, né, um pouquinho mais, né, então ele está nesse lugar que, se você atinge, né, você acende, né? Sim. Acende com S6 e com C só. Sim. E então também não é, né, assim, como uma... Por isso que talvez ele seja tão difícil de ser popular, né? E aqui eu sempre estou aqui também com essa missão de provocar, né? E fazer a gente pensar junto, porque estamos aqui, né, motivadas, né, o nosso podcast é motivado por essa ideia, né, da importância da política pública, e você só está falando sobre isso, né, porque a tua própria história, como é a minha também, né, aqui eu até trouxe são livros da infância, né, mas não são esses, né, os meus livros da infância ficavam numa biblioteca pública, que, enfim, não está sendo bem cuidado, inclusive no momento. Então, por que o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas precisam ser foco de política pública aqui no Brasil? Sim. Né? Então, é por conta desse paradoxo, né? Quer dizer, é porque a gente não
tem acesso, porque não tem. Então tem isso, né? Todo o sistema, né? O livro é caro, o livro, né? A gente tem agora, né? Enfim, voltando a programas até de distribuição de livros, que um livro está na livraria de um jeito, o livro que é distribuído é de outro, com menor qualidade. Quer dizer, então é sempre essa questão de poder, né? Quer dizer, nem todo mundo pode ter acesso às mesmas coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa ideia, né, de que a internet é o que está, né, acessível a todos. A gente tem de que o livro está concorrendo com o celular, por exemplo, né? E eu acho que isso não tem muito sentido, né? Uma vez que a gente não está oferecendo as mesmas coisas, né? É como, né, a gente não oferece o doce e a comida saudável, vamos pensar assim, né? Na mesma proporção. Sim. Para a pessoa escolher, né? Vem até aquela história do Daniel Pennac, né? O pedagogo francês que fala o direito, né? Os direitos do leitor. O primeiro direito é o direito de não ler. E ele só tem o direito de não ler depois que foi oferecido alguma coisa para ele ler. Igual você estava falando da música, né? Não gostei, né? Então você tem, você vai criando o teu próprio repertório a partir disso, né? Sim. Então, por que, embora você já tenha falado sobre isso, né? Mas por que precisa ser foco de política pública aqui, Cel? Você falou do alimento, né? E como minha cabeça pensa muito rápido, eu fico pensando assim, né? A gente primeiro entender que nós, seres humanas, seres deste mundo, a gente não vive sem fabular. A gente não conseguiria viver um dia sequer se a gente não tivesse acesso a alguma forma de fabulação, né? É o que nos move, é o que nos faz humanos conseguir fabular. E aí eu penso em duas coisas, né? Quando você falou do alimento, eu vou deixar como a segunda coisa, que é o primeiro que eu pensei agora, é assim. A gente está aqui num espaço de podcast. É a primeira vez que eu venho no espaço de podcast. Aí, eu olho esse cenário que tem os livros que você trouxe muito gentilmente, aquela arte ali de Tião que você trouxe gentilmente. Do dedo de gente, a escultura do dedo de gente, lá de Araçuaí. Então, aqui já tem um repertório de alguém que teve acesso a muita coisa para escolher, inclusive, o que seria bonito e magético e diverso. É uma curadoria, para colocar aqui. Veja, é tudo seu, Cris, aqui, mas você só consegue fazer esse cenário porque você teve antes acesso a muitas histórias diversas, plurais, entendeu, inclusive, lacunas, né, do que nunca aparece, porque aqui eu tenho... E do que eu não tive, né, porque já né... Exatamente. E de quem a gente valoriza. Olha, só olhando aqui, eu vejo o livro da Kyu-san, né? Com um bebê negro sorrindo na capa. Eu tenho uma artista do interior de Minas Gerais, com a sua escultura linda aqui. Eu tenho um livro de narrativa indígena. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que gente como meu pai, que é cordelista, está sendo valorizado por uma pesquisadora das histórias, que é uma pessoa que teve acesso a muita coisa no decorrer da sua vida, que consegue promover uma coisa dessa. Né? Então, o acesso à leitura é assim. Eu vou fazer uma casa. Então, o que eu tenho de imaginação, de fabulação aqui na minha cabeça é um sofazinho vermelho, um abajur, uma TV, não sei, um jeito. Cada um pensa na sua casa aí. Se eu tiver acesso a histórias que tenham diversas formas de se constituir uma sala, quando eu for fazer a minha, eu vou ter muito mais elementos para pensar como que eu gostaria. A gente já tem uma base que é assim, que aí eu vou entrar na comida. Mas se a gente tiver acesso a histórias profundas, diversas, a nossa casa pode ter um lugar muito mais rico. Muito, muito mais. Que eu me sinto, inclusive, muito mais feliz. Aí eu penso no alimento,
Porque a gente sabe, por exemplo, que quando a gente pensa num bem viver, no cuidado, a gente sabe que precisa se alimentar com comida saudável. A gente sabe que precisa se exercitar. A gente sabe que precisa ter tempo para a gente. Só que o que a gente faz? Na correria da vida, a gente vai lá e pede um fast food. O fast food me alimenta. Ele enche minha barriga. Ele atende uma demanda. Só que se eu comer 30 dias o fast food, ele vai continuar me alimentando. 30, 60, 90. Só que é um alimento que depois vai me fazer mal. E vai me fazer sentir falta do que eu preciso de verdade para o meu corpo. A gente, quando eu falo da necessidade da fabulação, a gente tem acesso a histórias rasas, a gente dá risadas de coisas de 15 segundos e passa para outra coisa de 15 segundos e vai se alimentando de fast foods de histórias, sabe assim? De fast histórias, né? De uma fabulação que é rasa e que em algum momento o nosso corpo, a nossa cabeça vai sentir falta do que a gente não tem, que é o acesso a histórias profundas, diversas. E até para saber isso, né? Exatamente. Aí, a gente sabe que para a gente viver melhor, cuidar melhor do nosso corpo, a gente vai precisar de um alimento melhor. Assim também as histórias. Então, quando você fala, né, que a gente tem um livro, o livro, gente, para além das histórias, a gente tem toda a questão estética, que tem a capa do livro, que tem a ilustração do livro. São várias narrativas textuais, visuais, táteis, que a gente tem acesso, que aí, quando alguém vai e tira uma das coisas que parece menos importante, né, e manda para a escola uma coisa com menor qualidade, ou para a biblioteca que vai para a minha comunidade com menor qualidade, é como se eu estivesse fazendo essa substituição do alimento saudável para uma coisa que vai me alimentar, só que vai me faltar. Em algum momento, isso vai me faltar na vida, seja no campo político, seja no campo do direito, seja no campo do meu acesso às coisas, porque sim, o acesso intelectual ainda é uma relação de poder, né? Então, tirar o livro desse andor é importante. E o livro precisa se tornar política pública, porque se eu estou dizendo, aí sim, como especialista na área, que a gente precisa fabular para sobreviver, e a gente já entendeu, mesmo comendo de vez em quando, que o fast food vai nos fazer mal e é uma falta que o nosso corpo vai gritar em algum momento. Eu estou aqui dizendo que a literatura, na verdade não sou eu, quem diz é o Antônio Cândido, né? Que a literatura deve ser um direito humano porque a gente precisa deste alimento. A gente precisa deste alimento para bem viver, para viver melhor. Então, quando a gente pensa em viver melhor, a gente pensa em alimento, a gente pensa em exercício físico, a gente pensa em direitos, né? E quando a gente entende que é uma necessidade básica humana fabular, criar, imaginar, dentro da literatura a gente encontra de forma mais universal e diversa possível todas as emoções, sentimentos, histórias que a gente vai se deparar, tanto para como a gente faz com a música, né? Isso me faz sentido, isso não me faz sentido, mas eu entendo que faça sentido para você por causa dessa trajetória que você tem. E isso faz a gente crescer, faz a gente ficar gigante, né? Gigante dentro da perspectiva de visão de mundo. Então, assim, é isso. Eu tenho uma sala que eu posso colocar uma coisa, duas coisinhas, ou eu tenho uma sala que eu posso preencher com diversas informações porque eu tive acesso. Então, o nosso cérebro vai se alimentar justamente desse acesso. E porque né, o que a gente pode pensar, eu acredito, né, de educação literária, né, educação da leitura, pensando assim, é a partir da escolha, né? Entendeu? O direito mesmo é quando você escolhe, né? E a gente ainda não está nesse lugar, de forma né? alguma.
De forma alguma. Quando a gente pensa em política pública, gente, e sempre falo isso, né? A gente pensa que está conversando com a base, com a comunidade. Eu sempre falo das periferias porque a gente sabe que o acesso a bons livros, o acesso a um bom alimento, um acesso a um lugar que seja com clima arejado, que eu consiga respirar melhor, que tenha mais árvores. Aliás, nunca é nas regiões periféricas, né? Então, quando a gente fala de direito... quando a gente fala de política pública, é importante entender que muitos dos moradores e moradoras das regiões periféricas não sabem o que significa a palavra política pública. Então, a gente tem que anteceder essa conversa para fazer as pessoas entenderem o que é direito. O que deveria ser garantido minimamente para a sociedade. E o acesso às histórias, aos livros, ele deve, é por isso que nós estamos nessa linha de frente, ser garantido como uma política pública, e política pública é isso, democratizar acesso ao que a gente entende como necessário, inerente, importante para qualquer indivíduo da sociedade, é garantir que as pessoas tenham acesso a histórias menos fast food, sabe assim? Histórias e também pessoas como essa pessoa que aos meus 17 anos abriu o livro para mim e contou uma história. Isso me aproxima desse objeto de uma forma afetuosa. Assim como a gente conta uma história, a gente apresenta uma música para alguém. Política pública, primeiro, é entender que esse objeto aqui, ele tem uma potência de transformação social. Primeiro pela questão do conhecimento, e é isso, de ampliar a nossa cabeça, de fazer salas e cozinhas e espaços muito maiores. Eu estou fazendo, obviamente, uma comparação, mas quem tem acesso a histórias pensa melhor, respeita melhor, entende a diversidade. E pensa sobre si, né? Por isso, né? Enfim, por isso que você acabou citando aqui, né? O Achille, que está feliz, né? Nos traços do Rodrigo, né? No pensamento da Kyu-san, né? Na luta. Justamente, quer dizer, o direito de se reconhecer nos livros, de pensar sobre si, o direito das pessoas entenderem, né? Que somos diversos, né, para a gente não ter as questões que a gente tem hoje, né, tão graves de relações sociais, né, questões básicas, né, e aí é um ciclo, né, quanto mais a gente consegue falar sobre isso, refletir sobre isso, mais a gente vai entendendo os nossos direitos, né, e é claro, um dos motivos para ser um projeto né, nefasto, né, que a gente tenha que lutar por essa política pública, né? Mas eu acho que também aumentar essa conscientização, né, até do próprio mercado do livro, né? Ele também existe, mudou muito, inclusive nos últimos 20 anos, por conta de políticas públicas, né? Tá tudo entrelaçado, né? Tem aí o Bololô, que é Bololô do seu livro. Que é uma imagem, eu lancei um livro há pouco tempo, né? Um livro para infância pela editora Quatro Cantos, para a gente pensar sobre isso, né? Que a gente tá tudo entrelaçado, né? Então, a ideia do plano, né? E acho que a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? De planos de livro-leitura, né? Como política pública, leis, né? Essa visão do todo. Né? Tá, todo mundo faz parte disso, todo mundo deveria lutar por isso, né? Mas o nosso papel é fazer ainda essa, como você disse, né? O que é a política pública, né? Que direito você tem, desmistificar também algumas questões desse poder, né? Que a gente só vai, né? A gente acha que isso não vai dar certo, eu nem vou lutar por isso, enfim, todas essas questões, né? Mas eu acho que a gente está aqui para isso. Esses podcasts, a gente está aqui terminando o nosso tempo, né? Porque a gente poderia fazer essa conversa por horas e horas e horas. Sim. E esse podcast, essa iniciativa do plano, né? Da gente sonhar com uma estrutura, né, que nos acolha estadualmente. A gente tem o plano municipal, né, da cidade de São Paulo, que enfrenta muitos desafios, e como é que isso poderia... Quer dizer, eu fico pensando, você conta tantas histórias das escutas, né, e de tudo, né, tudo que a gente faz todos os dias,
como que só esse pretexto, né? De pensar sobre isso, a gente já vai conversando com as pessoas, a pessoa fala, puxa, e aí lembra de um pai maravilhoso, né, como o seu, lembra de alguém que narrava a história, se reconhece, fala, puxa, aquela história que eu ouvi sempre a minha vida inteira tá lá no livro, né, como hoje a gente vê também mais histórias dos povos originários, né, que constituem, né, a história deles, que é a nossa história, a história do nosso país, né? E que aí a gente começa a perceber que a gente teve a gente sabe a história das princesas, ou referências muito importantes, por exemplo, da Europa, e menos as nossas, ou né, mais essas do que as africanas e afro-brasileiras. Enfim, tudo isso se expande, tudo isso se revela aí nesse objeto. Exatamente. Que, como você disse, não só numa escrita de palavras, mas numa estética, né? Hoje a gente acaba tendo isso mais até na parte da literatura para a infância, mas as imagens, né? Esses últimos anos também, como a gente cresceu nisso, né? As capas, as histórias em quadrinhos, né? Hoje quando a gente chega, né? Já está começando a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Quando você vê aquela imensidão, né? E ainda falta, porque a gente ainda falta essa ramificação ainda, né? Quer dizer, os livros estão sendo produzidos e estão circulando como? Isso faz parte de pensar o plano, né? Isso, eu acho que quando eu falo do meu pai, eu penso que e entender que o acesso à arte é um lugar de poder, é entender que pessoas como eu, e assim como várias outras que eu conheço, e farão parte dos próximos podcasts, nós viramos sementes de pessoas que já tinham esse lugar da poesia, da arte, das histórias, e que pelo acaso do mundo, e ainda bem, a gente teve acesso a elas. No meu caso, foi meu pai, mas demorei, sei lá, 15, 17, 18 anos para ver um livro de literatura de cordel como uma referência numa biblioteca, tal qual um livro de histórias da Grécia, né? Então, por um acaso, eu estou aqui nesse lugar enquanto especialista da área do livro e leitura. Por um acaso, uma organização social viu que eu gostava de histórias, me convidou para ser mediadora de leitura. Ora, se eu estou dizendo para você que o acesso à fabulação, à literatura, que vai ajudar a gente a contribuir, inclusive, a nossa identidade, nossas emoções e a diversidade que existe no Brasil e no mundo, e isso é uma necessidade humana, ter acesso às histórias, não deveria ser ao acaso. Eu estou aqui por acaso, porque se dependesse de uma história hierárquica de poder, eu não estaria aqui. Política pública serve para não existirem pessoas como eu por acaso. Política pública serve para entender que literatura de cordel tem o seu lugar, o seu valor, tal qual as outras artes que fizeram a gente engolir durante todo o processo da nossa vida, né? Então, política pública serve para eu, desde pequena, entender, sem dúvida nenhuma, que meu pai é um artista, é um escritor, é um poeta. Política pública serve para entender que a arte não é secundária na nossa vida. Por isso que a gente está aqui lutando para que no estado de São Paulo, que inclusive nunca na história deste país, no estado de São Paulo, houve um plano para se pensar em leitura. Então, que contradição maluca é essa que ler é tão importante e a gente não fez virar política pública ainda, né? E é isso, que é pensar sobre isso, é entender direitos, né? A gente tem frentes de organizações que fazem trabalhos incríveis, só que não alcança o Estado inteiro, não alcança o Brasil inteiro. E a gente não pode substituir a responsabilidade do Estado. Exatamente. Né? Quem gostou dessa conversa emocionante, eu tô aqui arrepiada e a gente, né, para reverberar muito mais coisas a partir dela, que vocês ouçam essa conversa com outras pessoas, né, que acho que isso é a maravilha dos podcasts, né, enfim, para poder
criar debates em outros lugares, nos espaços que vocês atuam, né? Mas ficamos por aqui nesse episódio, nessa edição do Pode Ler, né? Que um plano se faz de histórias, com pessoas como a Celice, e que a gente vai receber mais pessoas maravilhosas para contar suas próprias histórias sobre o livro, né? Para a gente não escapar desse pensamento. Quer dizer, um plano, a gente está falando de livro, e o livro tem as suas histórias, a gente tem a relação, né, com esse objeto também, com as nossas histórias afetivas, enfim. E é sobre isso. Queria te agradecer muito, né, por ter partilhado tanta beleza aqui com a gente, e agradecer você também que está assistindo, está ouvindo aqui o nosso podcast. Então, obrigada, gente. Até já no nosso próximo Pode Ler.